Olá, olá, bom dia, bom dia. Hoje estamos fazendo o nosso Clube do Livro em um outro horário, pela manhã, hoje é feriadinho. E aí a gente veio mais cedo aqui para falar de um tema que eu não queria deixar de falar hoje, que é o de libertar-se, liberte-se. E é muito interessante a gente pensar nessa palavra, né? Liberte-se. Esses dias estava pensando sobre abrir mão de coisas, né? Inclusive de coisas que são muito boas pra gente. Às vezes a gente precisa se libertar no sentido de deixar pra lá, deixar ir aquilo que é bom pra gente, inclusive. E esse tema liberte-se, ele vem de algo que vibra em mim, me libertar dos aprisionamentos. E um lugar que estamos sempre aprisionados é aqui, ó, na mente. Será que a sua mente é livre? Tem um livro que ele não é da psicologia, mas eu gosto muito de pensar nele, que ele é um livro da Joyce Meyer, que ele fala que é o campo de batalha da mente. Esse livro já tem lá nos destaques dos stories, porque eu gosto muito desse livro, eu acredito que eu li esse livro mais 8 vezes, porque eu já fiz grupo desse livro, né, enfim. Mas porque a nossa mente é o único lugar que não pode estar travado e puxando a nossa vida. Eu não sei se você já teve a sensação de que você estava indo, fazendo um esforço e emocionalmente parecia que tinha uma cordinha te segurando assim. E aí você vai fazer aquele esforço, e a cordinha tá lá. Quanto mais você se esforça, menos você sai do lugar. E aquele ditado que eu nadei, morri na praia, é um ditado que acompanha esses processos que a gente não abre mão. Se libertar é exatamente isso. Eu me abro mão de tudo que eu acredito, do que eu acho que é bom para mim, para o novo. E aí tem um porém também de pensar, né? Como o novo nos assusta. E às vezes a gente foge, a gente mantém o velho, a gente fica com o que é ruim para não ter que se aventurar no novo. Porque não é o melhor. Mas a única coisa que temos certa na nossa vida é o passado. Por quê, Irlane? Porque eu vim de lá, eu sei como é, eu sei os resultados que eu tenho. E o pior, às vezes eu fico perpetuando o passado. Eu fico fazendo todo dia um pouquinho do passado. Para quê? Para não me aventurar na novidade do novo, né? Parece redundante, mas é isso. Novidade do novo. Eu não sei o que me espera nesse novo. E é muito interessante que o Nelson Mandela, na biografia dele, ele escreve o seguinte: o que mais me assustava na prisão, que ele passou anos preso da vida dele, ele diz que era quando mudava o carcereiro. Porque aquele carcereiro que gritava, batia, ele já sabia como era. E aí quando chegava um novo, ele olhava e falava: o que me espera agora? Então, às vezes, a gente não se lança no novo, porque a gente tá no ruim do passado, que se repete, e a gente perpetua ele, mas esse ruim eu conheço. Será que você já fez isso na sua vida? Não se abriu pro novo, ficou segurando o passado e não foi? Que presente ter você conosco. Ah, obrigado, Diva, obrigada. E aí, o que acontece? Muito importante a gente pensar nisso, tá? Eu tô abrindo possibilidades de reflexão. A nossa mente é como se fosse uma caverna. Uma caverna com uma pedra bem grande na porta. E aí a gente sabe que ali tem uma caverna e uma pedra. E quando a gente empurra a pedra, a gente não sabe o que tem. A gente não sabe se na caverna é só aquele buraquinho que eu tô vendo, se tem mais coisas lá dentro, se tem passagens que me levam a outras possibilidades e outros lugares. A gente só vê a caverna e a pedra. E aí eu quero te motivar a ser uma escavadora da sua mente. Por que, Irlânia? Porque a gente pode encontrar paraísos aí dentro. E aí você não precisa mais ficar com tudo que pediram para você ser, tudo que pediram para você se condicionar. Você vai poder ampliar as suas possibilidades.
Isso é fundamental. E hoje, o nosso tema é liberte-se. A gente já tá falando de libertar. E libertar aqui, ó. Aqui. Deixe estar e de sossego a Deus. Deixe estar e dê sossego a Deus. Isso é muito importante, porque quando a gente não dá sossego a Deus, sabe aquela pessoa lamuriosa, murmurenta, uma pessoa que fica orando todo dia a mesma coisa, algo que, porque oração significa conversa, tá? Então, quando eu tô conversando com você aqui, nós estamos numa oração, ok? E quando eu falo com Deus, né, independente daquilo que eu acredito que é Deus, eu vou orar, eu vou conversar com Deus. E existem pessoas que acabam que elas ficam se lamuriando, sabe? Repetindo coisas. Quando eu encontro uma pessoa, eu vou conversar com ela. Mas amanhã, quando eu encontrar, eu não vou. Não. Quando a gente encontra a pessoa, a gente fica conversando sobre as coisas. E se a gente estiver numa praia, a gente vai procurar assuntos ali da praia. Se a gente estiver num café, né, num restaurante, a gente vai procurar assuntos dali. Depois a gente pode até ir para algum assunto que a gente costuma conversar. Mas no início ou no encontro, a gente tem temas a abordar na nossa conversa. E às vezes a gente fica nessa coisa de ficar ali, ó, remoendo. A nossa oração, a nossa conversa com Deus, com as pessoas, ela é repetitiva, chata, igual. E nós não somos iguais. Eu não sou a mesma que eu era ontem. Eu não sou a mesma que eu era um ano atrás. Eu não sou a mesma que era quando eu tinha 20 anos, 17, 9. O lance é, às vezes a gente tá com uma mochila cheia. Mas uma mochila cheia de coisas que não nos levam a lugar nenhum. E talvez você se sinta assim. Sinta que você tem muita coisa, mas desse muito que você tem, nada você usa. E aí você começa a se sentir incompetente. E aí, esse deixe estar, calma, quieta, deixe estar. E dê sossego a Deus. Para de ficar remoendo, todo dia a mesma coisa. Mas também, às vezes a gente fica pedindo a Deus um milagre que somos nós que temos que realizar. E Deus às vezes deve ficar olhando assim pra gente. Meu Deus, essa pessoa tá me pedindo pra fazer isso? Por que ela não faz? Eu não posso nem lá me meter, ela tem que fazer a parte dela. E aí Deus faz isso. Ele cruza o braço e fica assim, espero que ela entenda. Espero que ela escute. Por quê? Porque às vezes a gente atrapalha o caminho de Deus, inclusive. Atrapalha. Porque a gente não quer sair, a gente quer ficar com as coisas novas e com a mochila velha. Com as coisas novas e com a bagagem cheia. E aí tem uma história que eu gosto muito, que foi um homem que foi procurar um discípulo. Ele foi procurar um discipulador, né? Uma pessoa sábia para ajudá-lo no processo dele. E quando ele chegou nesse homem, ele falou assim, eu preciso resolver isso na minha vida, isso na minha vida, isso na minha vida. E a pessoa falou assim, esvazia o seu copo. Esvazia o copo? Mas só esvazia o copo. Aí ele falou assim, mas eu vim aqui pra você me ajudar. Não, me ajuda. Esvazia o seu copo. Essa foi a orientação do mestre pra ele. E aí ele fala assim, poxa, mas o cara todo mundo paga pro cara, o cara é maravilhoso, todo mundo procura ele. E o cara falou assim, se você tiver com o copo cheio, nada que eu colocar vai ficar. Só vai, vazar. Então, às vezes, a gente tá tão cheio de si, tão cheio daquilo que a gente quer, tão cheio das nossas verdades, e a gente acaba não abrindo possibilidade na nossa vida para o novo. O novo tá dando tchau pra gente. Abre a porta pra mim, olha pra mim aqui. Olha pra mim, eu quero te ajudar. Mas a gente tá tão cheio, nosso copo tá tão cheio, que o novo tá gritando, mas não tem dentro de nós a oportunidade do novo entrar e fazer o papel que ele precisa, porque a gente tá cheio demais. E talvez o que você precisa é só esvaziar. E não é pelo muito fazer, sabe? Às vezes eu trabalho com muitas mulheres, né? Enfim, às vezes as mulheres, elas têm 60 cursos comprados.
achando porque comprou o curso a vida vai mudar. Não vai mudar. O que vai mudar vai ser você olhar o curso, pegar o curso, mergulhar nele, aplicar na sua vida, ver o que faz sentido para você. E aí sim, você aplicando novas coisas à sua vida, você vai conseguir ter lugar para o novo brilhar. Porque quando a gente está com muita poeira do velho, muita sujeira, muito entulho do velho, o novo não pode brilhar. O novo não pode nem entrar, porque não tem espaço para o novo dentro de você. Então, experimenta se abrir, jogar fora esse monte de negócio aí, ó, que não tá te ajudando, e começa a olhar para você quanto pessoa. E hoje a gente tá aqui, ó, no nosso livro Codependência Nunca Mais. E o nosso nome do tema hoje é liberte-se, ok? Libertar-se significa libertar-se, ó. Libertar, soltar, largar, abandonar. E talvez não é abandonar casa, pessoas, relacionamentos. É abandonar ideias velhas. Lembra daquela música? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então é melhor eu mudar de ideia, inclusive errar com uma ideia ruim, né? Porque a gente tem ideia ruim. Se a gente fica na mesma ideia, a gente não sabe nem se a nova ideia é ruim. Descubra se a ideia é ruim, por que não? Qual o problema de ter uma ideia ruim? E olhar e falar, caramba, eu achei que isso era o certo e não é mais, né? Ó, bom dia, eu precisava esvaziar para saber o caminho a percorrer. Vamos esvaziar, vamos tirar. E aí vamos começar a pensar. E vocês sabem, vocês que estão aí comigo no Clube do Livro, eu não sou uma pessoa que eu fico lendo livro para vocês, eu leio trechos, né? Mas hoje, nesse primeiro momento, eu vou sentir essa necessidade, porque eu acredito que é uma construção que ela fez tão bem feita, que eu posso fazer diferente, mas eu quero ressaltar algumas coisas aqui, tudo bem? Então vamos acompanhando aqui. Bom dia Lu, bom dia Vanessa, bom dia Carolina, bom dia Elaine, bom dia Liliane, bom dia Tânia, bom dia Elaine, bom dia, quem mais? P, peraí, Pastor Fred Ribeiro, bom dia Ana Maria, bom dia Diva, bom dia Isa, bom dia André, bom dia Bernadette, bom dia. Gente, se eu esqueci de alguém, bom dia para todo mundo, sinta-se abraçada, acolhida, bondeada. Não existe esse neologismo, eu que tô fazendo isso aí. Bom dia para você, ok? Vamos lá, dizem que codependentes são controladores, e eu concordo. Será que você concorda que uma pessoa codependente é uma pessoa controladora? Irritamos, damos lição, gritamos, berramos, choramos, imploramos, subornamos, coagimos, rodeamos, protegemos, acusamos, caçamos, fugimos, tentamos convencer, tentamos desconvencer, né? Eu faço e desfaço, ó. Tentamos pôr a culpa, reduzimos a pessoa a nada, diminuímos as pessoas. Quando a gente não consegue convencer pelas palavras, a gente aprisiona pelos títulos. Olha isso. Demonstrando como estamos magoados de voltar para que saibam o quanto dói. Ameaçamos magoar a nós mesmos, dando-nos ultimatos, fazemos coisas, recusamos-nos a fazer coisas. E aí, pensa na loucura, né? Eu falo, eu desfalo, eu vou e eu volto, eu tiro e eu coloco. Uma confusão. Tudo para quê? Ser vista, aceita, acolhida, pertencer. A gente precisa pensar nisso. Vamos lá. Dando-nos intimato, fazemos coisas, recusamos a fazer coisas, saímos porta fora, nos vingamos, ficamos quites. Ficamos quites, ó. Choramingamos, ficamos furiosos, fingimos ser indefesos, sofremos em silêncio, tentamos agradar, mentimos, fazemos pequenas coisas escondidas, fazemos coisas grandes, escondidas, pequenas e grandes, batemos no peito, né? Falamos, eu tô cuidando de você, eu sou o melhor pra você, ameaçamos morrer.
Arrancamos cabelos, ameaçamos ficar loucos, batemos no peito e ameaçamos nos matar. Pedimos ajuda aos amigos, medimos as palavras demais, dormimos com alguém, recusamos a dormir com alguém, temos filho com alguém, barganhamos, arrastamos alguém para ajuda profissional. Arrastamos alguém para fora da ajuda profissional, condenamos, rezamos por milagre. Pagamos por milagres. Indulgências, né? Pagamos os milagres. Vamos a lugares onde não queremos ir, tá? Só para estar lá olhando, vigiando, né? Estamos ali. Vamos, supervisionamos, vemos se está tudo certo direitinho. Ditamos as regras e ordens. Comandamos, reclamamos, escrevemos carta para alguém. Saímos e procuramos, pedimos a todos para procurar. Andamos à noite em becos escuros, esperando encontrar pessoas. Andamos por becos escuros à noite, esperando pegar a pessoa no fraga. Corremos à noite em becos escuros, fugindo de alguém. Trazemos-las de volta para casa, trancamos-las em casa, trancamos fora de casa, mudamos para longe, mudamos para viver com ela, repreendemos, impressionamos, aconselhamos, ensinamos lição, deixamos claro, insistimos, desistimos, aplacamos, provocamos, tentamos causar ciúme para ver se, através de ciúme, a gente tem o controle da pessoa. Tentamos causar medo, né? Medo se eu vou embora, vou largar você aí. Medo nessa vida de barganha. Lembramos-nos, inquirimos, adivinhamos. E hoje aconteceu isso. Eu fui pedalar de manhã, gravei stories para vocês aí pedalando. Mas aí depois eu fui encontrar com mais amigas. E encontramos um irmão delas e ela achou que ele tivesse falado algo. E a gente ficou ali, ela começou a brigar com ele ficou nervoso e foi embora, assim. E eu olhando, né? Eu gosto das cenas que acontecem ao meu redor. E aí eu falei, você tá bem? O que você adivinhou que ele falou? Aí ela, ele falou isso. Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele falou isso, isso, isso. Aí ela olhou pra mim, falei, E agora ele foi embora. Eu falei, agora foi embora, depois resolve, né? Porque ele foi embora. Mas o quanto que através da nossa adivinhação, porque a gente acha que conhece a pessoa, foi isso que ela falou, tenho certeza que foi isso, e começou a brigar e ele foi embora, estressado. E eu assistindo. Aí eu falei, mas não tem problema, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vai até ele e fala com ele, olha, eu me enganei, eu achei que você tivesse feito isso, isso e isso. Me perdoa, eu não vou julgar você pelas minhas próprias conclusões. E ela olhou assim pra mim, mas você tá tão calma. Eu falei, a melhor maneira de viver é todos os dias ver possibilidades de recomeçar. Então, quando eu vejo algo acontecendo, eu não fico desesperada com aquilo ali. Eu falo, meu Deus, como é que eu posso fazer para recomeçar isso? Porque, preste atenção, nós erramos muito, mas nós não morremos. E se eu errei muito e eu não morri, eu posso recomeçar. E se eu posso recomeçar, estando viva hoje é o dia. Então eu olhei para ela e falei, cara, recomeça essa relação. Relacionamento é isso. A gente recomeçar do jeito que der, avaliando se eu tô dando muito, se eu tô recebendo pouco. Se tá com equilíbrio entre dar e receber. Será que essa relação tá sendo boa para todos? Ou tá sendo boa só para uma pessoa? Isso tudo são coisas que você, como adulta, na vida adulta, precisa avaliar. Avaliar e entender. Eu continuo fazendo a mesma coisa e esperando ter resultados diferentes? Porque tem uma frase que diz assim, burrice é fazer a mesma coisa esperando ter resultados diferentes. Se eu faço a mesma coisa, é o resultado. Então, começa a olhar para você também diferente. Porque, olha só, lembra lá, amar é o próximo como a ti mesmo. Mas, às vezes, a pessoa se ama, se punindo, se matando, se constrangendo, se aprisionando. É o amor que ela dá para ela, um amor de cobrança. E aí, como que ela vai amar o outro? Igualzinho, cobrando o outro.
Então, talvez você precisa restabelecer o relacionamento consigo, ser mais leve com você, para que automaticamente você consiga ser mais leve com quem está ao seu redor, ok? E aí você não vai ficar codependente, dependendo de alguém, de alguma reação, de qualquer coisa que aconteça ao seu redor. Você vai começar a olhar para você. E olhando para você, você pode sim ter uma vida que vale a pena ser vivida. Que não é uma vida perfeita, ó. Rasgue isso aí, cadê meu papel? Rasgue esse negócio de querer que a vida seja perfeita, porque ela não é. Mas ela pode valer a pena, mesmo não sendo perfeita. Ok? Então, bora lá. Procuramos na gaveta, nos porta-luvas, na descarga do banheiro, tentamos prever o futuro, procuramos enxergar o passado, ligamos para parentes, argumentamos, acabamos com aquele assunto que de uma vez por todas e de novo punimos, recompensamos, quase desistimos, depois tentamos mais ainda, uma lista de outras manobras que eu me esqueci e ainda não tentei. A gente está falando de codependência, ok? Se a gente pensar que a codependência é uma dança do dependente com o codependente, do dependente com aquele que cuida, e a dependência ela pode estar relacionada a droga, álcool, sexo, compra, mentira, jogo. A dependência ela pode estar relacionada a muitas coisas. E o codependente é toda aquela pessoa que se volta para o cuidado daquela pessoa que precisa. E geralmente essa pessoa se coloca no lugar de salvador. Salvador. E aí lá, olha lá o triângulo dramático. Vítima na base, culpado, perpetrador e salvador. Então a vítima que tá aqui embaixo é a pessoa que, sei lá, tem o dano lá. Vítima da droga, vítima do álcool, vítima da separação dos pais, a vítima tá aqui embaixo. E aí tem o perpetrador. Quem é o perpetrador? O álcool, o pai, a mãe, a alienação, o perpetrador. E o salvador? Quem vai salvar a vítima desse culpado? Isso é um triângulo dramático. Para ajudar alguém, qualquer pessoa, a gente não pode estar aqui como salvador. Todas as vezes que eu tenho que ajudar alguém, eu faço isso. Eu me distancio para que eu possa ver. Porque depois que eu estou no triângulo dramático, onde eu estou? Como vítima, como culpado, como salvador. E aí o triângulo ele fica assim, ó, intercalando. Uma hora eu sou a vítima, em outro momento eu sou culpada, em outro momento eu sou o salvador. E quem tá nesse triângulo, ele fica circulando dentro dessas questões. Esse tema a gente fala muito específico na mentoria Vida para Mulheres. E aí a gente toca nesse tema direitinho assim. Por que, Ilane? Porque a gente precisa aprender para identificar nas minhas relações, daquele mal que eu tanto me queixo. Eu sou vítima, eu sou culpada ou eu sou salvador? Vamos pensar nisso. Depois, tentamos mais ainda. É uma lista de outras manobras que me esqueci e ainda nem tentei. Ok? Porque nessa relação de dependência e codependência, a gente vai ouvindo, percebendo as manobras. Só que ela deu muitas manobras aqui nesse primeiro parágrafo, um paragrafão, né? Bem grande para falar de tantas coisas. E aí a gente pensa até em coisas do tipo, mas eu oro por você. Mas eu cuido de você. Não somos o tipo de pessoas que faz as coisas, não somos o tipo de pessoas que faz as coisas acontecerem. Codependentes são pessoas que consistentemente e com grande esforço e energia tentam forçar as coisas acontecerem. O dependente, codependente, ele não é a pessoa que faz acontecer, fazer valer a pena, sabe? Ele é aquela pessoa que fica forçando as coisas acontecerem, sabe? Eu fico empurrando um carro enguiçou na rua, vamos lá, tô dirigindo o carro enguiçou. E aí eu fico empurrando o carro, mas quando eu vou ver, o carro tá sem bateria. Eu vou empurrar, e se não tiver alguém para dar uma chupeta assim, ó. E o que é essa pessoa para dar a chupeta? Alguém que saiba fazer a chupeta. Porque eu posso ter toda a ferramenta, se eu não colocar no ponto certo, se eu não colocar no lugar certo,
Eu não consigo. E muitas vezes a gente tão envolvida na problemática que a gente reclama, nos problemas do dia a dia, a gente precisa se afastar, se afastar, para ter força para contribuir e ajudar. Emaranhado no problema, simbioticamente agarrado com o problema, a gente não tem sabedoria, inteligência, conhecimento ou aplicação de um conhecimento prévio para sair desse lugar. Porque a gente acaba se abraçando e ficando um problema que a gente tanto reclama. Você olha para a pessoa, você vê ela e o problema é a mesma coisa. Mas ela precisa, ir se afastando, vendo de outras formas, vendo outros significados. E assim é a vida. Bora lá. E aí, controlamos em nome do amor. Nossa, ai, é o amor. Ai, 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 é o amor. Em nome do amor, desse nomezinho, a gente acaba com muitas coisas. E aí o Osho, no livro A Essência do Amor, ele vai dizer que o amor está abandonado à própria sorte. Logo no comecinho do livro A Essência do Amor, ele fala isso, que o amor está abandonado à própria sorte. E a gente vai falar sobre isso porque, Ilane, o amor está abandonado à própria sorte sem ter quem cuide dele. Mas por que isso, Ilane? Porque a gente ama errado. Ninguém ensinou a gente a amar. Amor não é codependência. Amor não é apego. Amor é liberdade. Inclusive, para a pessoa querer voltar. Como é que você vai saber se a pessoa quer ficar perto de você? Se você não dá uma pausa e um espaço para ela voltar. Eu tô ligando porque você não ligou. Será que você esperasse um pouquinho mais, a pessoa ligaria para você? Você nunca vai saber. Se você ficar ali no controle, ligando, querendo saber, sabe? Deixa a pessoa, deixa ela. Fazemos isso porque estamos apenas tentando ajudar. Não sei se vai dar para ver, mas eu gosto disso. Apenas tentando ajudar. Percebe que é entre parênteses? Apenas tentando ajudar. Eu só quero ajudar. Eu faço isso, eu controlo você. Eu te aprisiono tentando ajudar. E é verdade. Não é mentira, não. A pessoa está tentando ajudar. Só que será que é a única forma que ela tem de ajudar? Isso é algo que nós precisamos duvidar para mudar. Pensar assim, caramba, eu tô querendo ajudar, eu tô fazendo de tudo para ajudar essa pessoa. Mas será que essa é a única forma que eu tenho para ajudar essa pessoa? Porque sabemos melhor com as coisas devem ser e como as pessoas devem se comportar. Eu sei tudo o que aconteceu. Eu, Irlânia, sei a melhor coisa que é, do jeito que a pessoa tem que ser. Será que você sabe melhor as coisas e como as coisas devem ser? Como a pessoa deve se comportar? Será? Porque estamos certos e eles estão errados. Será que a vida é assim? Eu certa e você errada, fulano errado, o outro tá certo, é bonito, é feio, é céu, é inferno, é noite, é dia. Será que é só isso que tem? Essa lógica, essa coisa cauterizada de possibilidade? Porque temos medo de fazer isso. E às vezes porque a gente tem medo de fazer algo, a gente não deixa quem tá do nosso lado fazer algo. Porque a gente tem medo e o nosso medo é passado para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. Então a gente não ousa ir para a vida e a gente prende as outras pessoas. Porque não sabemos mais o que fazer para parar a dor. Controlamos porque achamos que temos de controlar. Fui controlada, logo controlo também. Controlar porque não pensamos. Controlar porque é só nisso que pensamos. Então tem pessoas que controlam porque não pensam, mas tem pessoas que o tempo todo as coisas têm que estar em tal lugar, então não sei o que, a tampa, essa garrafa não é pra estar aberta, eu tô bebendo água, é pra estar fechada. E aí eu tô falando de pequenas coisas, ok? Porque nada começa no grande.
É uma sequência de hábitos pequenos que se tornam paralisantes no macro, no grande da nossa vida. Finalmente controlamos porque é assim que sempre fizemos as coisas. Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, viverei assim. Será? Será que você precisa ser essa Gabriela em todas as coisas? Tirânicos e dominadores. Alguns controlam com mão de ferro, sentados num trono designado por si mesmo. O trono é seu, você que criou, você que comprou, você senta lá e você fica lá controlando. São poderosos, sabem de tudo. E queiram ou não queiram, tal coisa será feita de tal maneira, eles farão com que sejam assim. E eu gosto de brincar, eu gosto muito de filme, né? Quem me acompanha aqui sabe, eu gosto de pensar assim, Moana, por exemplo. Então você é o semideus mau e dono da água e do mar. Não é isso que o mau fica lá, eu sou o semideus, isso e que aquilo, se vangloriando do título que ele carrega? Será? E o que você está fazendo sendo tão deusa da sua vida? Como uma deusa da sua vida, sentada nesse trono inabalável? Como é que tá? Será que é assim? Eu controlo, logo amo. Eu controlo, logo as coisas saem do meu jeito. Já outros fazem esses trabalhinhos sujos às escondidas. Escondem atrás da doçura e da bondade. E vão cuidando secretamente das coisas dos outros. Né? Outros suspiram e choram, alegam incapacidade, proclamam sua independência, anunciam total submissão e por meio da fraqueza controlam com sucesso. Olha, é muito importante isso. Eu coloquei algo aqui que é uma frase do Bert Helling, que ele fala assim: as vítimas são perigosas. E isso aqui é uma pessoa que controla por meio da vítima. Inclusive ela faz assim: ai, eu tô passando mal, ela desmaia e tudo, para manter todo mundo ao controle dela. Irlânia, tem um pouquinho de narcisismo nisso, Irlânia? Tem. Na verdade, assim, os critérios do DSM para o narcisismo são vários, né? E aí, todos nós, temos alguns critérios. Significa que nós somos narcisistas? Não. Significa que a gente tem traços narcísicos. Ok? Por que, Irlânia? Porque nessa vida, né? Que às vezes a gente foi treinado para se defender, para se proteger, às vezes é a estratégia que a gente utiliza. Porque o narcisista, ele não é aquela pessoa ruim, sabe, como dizem por aí, que ele é ruim, que ele quer pisar no outro, que ele quer... Não. O narcisista é aquela pessoa que tem um buraco tão grande, cavernoso dentro dele, que ele vem pra vida mostrando uma máscara de potência. Então, ele fica nesse lugar potente, mandando, controlando, porque dentro dele ele se sente uma formiguinha. E o narcisista vem pra terapia, Irlânia? Não. Narcisista vem pra terapia se a mulher foi embora, se o carro... ele perdeu o carro, se ele perdeu o emprego. E aí ele vem com o discurso de que o problema são os outros, as pessoas não estão conseguindo sobreviver. Ele veio para ajudar as pessoas. Olha que beleza. E aí a gente vai trazendo clareza que não é bem as pessoas. Narcisista vem para a terapia quando a vida dele tá muito ruim e ele perdeu o controle de todo mundo. Aí ele vem. Senão ele não vem. Não vem. Narcisista se arrumou a bolsinha dele e foi para terapia. Me conta isso. Não vem. Não vem para terapia. E isso a Irlânia que tá dizendo, eu e todos os estudos randomizados que comprovam isso. Né? Eu sou apenas um ferrucho desse mundo de profissionais de saúde mental que estudam os transtornos psiquiátricos. E ter traços de narcisismo não significa que eu tenho um transtorno. Eu só tenho traços. Às vezes eu boto uma máscara, uma capa de potência que não é legal. Não é legal e não faz bem.
ok? Às vezes, os fracos são os mais poderosos manipuladores e controladores. Eles aprendem a ir a reboque da culpa e da piedade do mundo. É muito importante pensar nisso. As vítimas, elas são perigosas. E quando eu falo sobre vítima, eu falo vítima de catástrofes, vítimas de violência doméstica, vítimas... A pessoa passar pelo processo, a situação da violência doméstica, a situação de uma família abusiva, é diferente da identidade dela ficar na vitimização. Então, por exemplo, um bairro, qualquer bairro do mundo, que choveu muito e alagou, a pessoa perdeu a casa, ela perdeu as coisas dela, ela foi vítima da catástrofe, da chuva que alagou tudo. Agora, eu daqui a 5 anos chegar lá, a pessoa já tá com uma casa nova, já tá com tudo, e ela fica, ai, sabe o que é? Porque há 5 anos atrás, e aí eu nunca mais consegui viver a minha vida, porque ainda fala assim, ó, como criança, porque foi muito vítima, vitimista. E se eu ficar ali, eu tô aqui, ó, buscando a piedade do mundo, culpando os outros pelo que me aconteceu. Essa pessoa não quer mudança. Ela quer controlar o outro. Agora, uma pessoa que tá lá no relacionamento e de repente uma pessoa foi deu um grito, soco na parede e tal, ela foi vítima da situação, mas ela não tem que ficar lá. Ela não tem que ficar lá. E ela tem que se curar para que ela não caia no mesmo buraco fundo em outro momento. Ok? Então tem uma grande diferença em ser vítima de algo ou ser vitimista. Ficar neste lugar da manipulação, do controle, da busca de aprovação e reconhecimento, da hipnose, né? Cadê meu negócio aqui? Até comprei um novo, que eu não sei onde eu coloquei o meu, né? Esqueci o nome, gente. Meu pêndulo, né? A gente fica pendulando na vida. E aí o pêndulo, eu não uso o pêndulo, tá? Pra fazer as induções nem nada. Mas eu gosto de pensar nele para a gente pensar o que a pessoa tá fazendo da vida dela. Ela fica pendulando, controlando os outros na vítima. E aí você chega aonde? Em lugar nenhum. Você só tem o controle dos outros. Fica pendulando lá assim. Apesar das táticas, os objetos são os mesmos. Tanto o poderoso que controla com mão de ferro, quanto a vítima... Convenci alguém? É igual. Todos são controladores. Os objetos são os mesmos. Fazem com que pessoas façam o que querem que façam. Ó, mesmo objeto. Dependente da estratégia que eu uso, a meta é: quero que todos façam o que eu quero. Não deixá-las, fazê-las comportar-se como você acha que deva. Não deixá-las comportarem como acham que não devam, mas como provavelmente se comportariam sem a sua assistência. Existem pessoas, e eu já tive perto de pessoas assim. Para você estar perto dessa pessoa, você tem que ser do jeito que ela quer, sentar do jeito que ela quer, usar a cor que ela quer, comer o que ela quer, porque ela é essa pessoa do controle. Forçar os acontecimentos da vida a se desemaranharem e se desenrolarem de maneira e na hora que você designar. Não deixar que o que esteja acontecendo ou possa acontecer, aconteça. Agarrar firme e não soltar. Eu seguro você. Seguro você. Fica aqui com o meu. Vai embora não. Você é proibido, vai me abandonar. Eu fiz tudo por você. Nós escrevemos e dirigimos a peça para que os atores se comportem e as cenas se desenvolvam exatamente como decidimos que devam. Será que você já fez isso alguma vez? Ou já passou por esse processo de estar com alguém que você se sente assim? Tem um filme, que é Show de Truman, Show da Vida. Ele fala disso. Ele é profundamente isso. Uma pessoa que está totalmente sob controle. E eu gosto de passar esse filme nos processos, né? Que eu posso ouvir a pessoa. Porque é muito isso, né? O quanto que tudo na minha vida eu faço sob controle. Como se aquela pessoa que me deu as diretrizes para viver, sentar, comer, tivesse ali ainda me vigiando.
Se continuarmos atacando com suficiente insistência, acreditamos parar o fluxo da vida, transformar as pessoas e mudar as coisas à nossa maneira. Será que as coisas têm que ser da sua maneira? Eu sempre me pergunto isso, tá? Se as coisas têm que ser da minha maneira. E é interessante como eu trabalho, né, com pessoas, as pessoas me perguntam assim, como que tem que ser, Irlânia? Aí eu falo assim, não sei, como é que você quer que seja? Quando eu trabalho nos processos terapêuticos, nos processos de desenvolvimento, eu penso muito na palavra fluir. Fluir. O que é isso, Irlânia? É um rio que flui. Ele flui, ele vai levando às vezes a pedra, ele vai fluindo, vai embora, fazendo o caminho dele. Quando o rio tá atrofiado, caiu, sei lá, deslizou um pedaço de terra, atrapalhou a ida do rio, a gente começa a perceber que aquela área vai enchendo, as casas que estão naquela redondeza têm que ser desocupadas. Por quê? Porque o rio não está fluindo na direção correta. Então, tudo que não flui é atrofia. Então, o que eu identifico? É do meu jeito? Não, não é do meu jeito. Tem nada que ser do meu jeito. Mas tem que fluir. E se você está fluindo, a vida está acontecendo em você. Se você está atrofiado, com uma represa no seu rio, rema e não sai do lugar, aí sim, você está fora do fluxo. E qual o fluxo da vida? A ação. Nós somos bebês, estamos indo para a velhice. Mas como que vamos viver essa velhice? A ação. A ação. Tô caminhando aqui, ó. O que tá acontecendo aqui? Tá indo ou tá travado? Tá fluindo ou tá parado? Deixa-me lhe contar sobre Maria. Essa história é muito interessante. Ela se casou com um homem que se transformou em um alcoólico, né? Alcoólico de grandes bebedeiras esporádicas. Mas quando bebia, era para valer. Então ele não era um cara que bebia sempre, que ele bebia todo dia, toda hora. Mas quando ele entrava nesse período, ele era assim. E isso é muito importante pensar, tá? Existem pessoas que são de períodos. Por exemplo, uma pessoa que bebe durante períodos do ano. Sei lá, no frio, a pessoa começa a beber. Naquele período, as pessoas que convivem com ele é um caos. Eles ficam aprisionados. É terrível conviver com ele. A pessoa tá lá. Existem pessoas que têm períodos de comprar muito, de comer muito. Períodos. Dependência ocasional. E aí, parece que se repete num período do tempo. E aí, nos processos de constelação familiar, a gente trabalha com coisas que se repetem. Repete, não sai do lugar. Que fluxo é esse que tá parado? E a gente abre a constelação e a gente entende por que a pessoa não sai daquela trava. Ela fica travadinha lá. Mas quando a gente coloca a constelação, a pessoa consegue ver, fluir, para ela poder seguir a vida dela. Sem essa paralisia, sem essa represa que caiu ali no rio. Sem esse algo que tamponou a passagem da água. E a gente consegue voltar à vida. A vida é fluir. A gente consegue voltar à vida. E aí não bebia todos os dias, todos os fins de semana ou todos os meses. Mas quando bebia, era pra valer. Ficava bêbada durante dias, meses, até semanas. Começava a beber às 8 da manhã e bebia até perder os sentidos. Vomitava para todo lado, esbanjava a finança da família, perdia emprego e criava um caos insuportável. Entre as bebedeiras, a vida tampouco era perfeita. No momento que ele não bebia, a vida era maravilhosa. Lembra lá, ó o pêndulo. Ó o pêndulo. Quando eu não bebo, a vida é maravilhosa. Ok? Então eu fico pendulando no que é bom e no que é ruim. No que flui e no que tá travado. Começou a beber às 8 e bebia, ia bebendo. Entre as bebedeiras, a vida era perfeita. A sensação de desgraça e ressentimentos não resolvidos pairava no ar. E é isso, né? Quando você vive com uma pessoa que bebe, que usa droga, que come demais ou que compra muito, a gente fica o tempo todo assim em alerta também, né? Alerta.
Será que vai acontecer agora? Será que ele tá aprontando? E aí tem tudo a ver com aquele primeiro parágrafo que a gente leu lá. A gente fica vigiando, olhando bolsa, olhando celular, vendo até se tem coisas escondidas na descarga do banheiro, porque as pessoas que têm dependência, elas fazem coisas bizarras. Uma vez, eu já contei pra vocês que a minha vinda pra saúde mental, inclusive, foi porque na minha família tem muitas pessoas com problemas de saúde mental. E a minha tia, numa das internações, eu lembro que eu fui no hospital e uma moça que tava lá há muito tempo, enfim, ela veio pra mim e falou: meu aniversário é semana que vem. Você pode me dar um perfume de presente? E aí eu falei assim: posso, mas primeiro eu vou perguntar àquela moça lá, né? Porque no hospital psiquiátrico, quando você entra, tem os enfermeiros, tem a equipe, né? Que você conversa com elas. E aí eu perguntei. Ela me pediu um perfume de presente de aniversário. Eu posso dar? Porque tem toda uma coisa, né? Você não pode levar vidro, objetos cortantes, cordão, casaco com cadastro, com zíper, porque tudo pode ser instrumento de perfuração, de corte, de briga. Então, assim, tudo você tem que perguntar como que entra, como é que não entra, enfim. E aí eu perguntei, ela me pediu um perfume, porque é aniversário dela. Aí a pessoa me falou: realmente é aniversário dela, mas não traz não, porque ela bebe perfume, ela é viciada em perfume. Então, se eu não sei o que acontece naquela pessoa, eu não posso chegar, vou comprar um perfume no pote de plástico, vou dar de presente, que não tem problema nenhum. Não, eu tenho que perguntar. Tem que perguntar, porque eu não sei. Eu não sei. E eu preciso perguntar o que acontece naquela relação. Então, você trabalhar com isso e a dependência, há 2 capítulos atrás, a gente falou sobre famílias que cuidam de pacientes psiquiátricos, pacientes que têm transtorno. A pessoa também fica sobre dependência, codependência, ok? E a gente precisa olhar para isso. Não conseguiam nunca ficar à frente dos desastres. Estavam sempre recomeçando com um monte de problema. Mas para Maria e os 3 filhos, era melhor quando o marido não estava bêbado. Havia esperança de que qualquer daquela vez fosse tudo diferente. Olha isso. Além de Maria estar numa situação, Maria tinha 3 filhos na situação. A gente está falando, e a gente já trabalhou aqui no nosso livro Codependência Nunca Mais, que acontece todas as quartas-feiras no nosso encontro, a gente começou a pensar sobre o quanto que muitas pessoas dependentes tiveram, ou codependentes, vieram de famílias que precisavam se defender, suprir as necessidades, estar ali. Quanto que Maria e os seus 3 filhos são uma família propensa a viver nessa dependência e codependência. Nunca era diferente. Durante anos, cada vez Maria virava as costas e o marido embebedava-se. Quando ela viajava num final de semana, quando ia num hospital para ter bebê, quando ela viajava ou estava longe do controle dela por alguma razão, ele bebia. Quando Maria voltava ou impedia de beber o que estivesse bebendo, ele imediatamente deixava de beber, mas descobriu que a chave da sobriedade do marido era a sua presença. Olha o que Maria descobriu. Para ele não beber, eu tenho que estar aqui. Ó. Eu tenho que ficar lá. Ó. Lá, como? Com a lupa, vigiando tudo, observando, para ver se não vai dar errado. Tô lá vigiando. Essa era a Maria. E quantas vezes a gente não carrega um pouquinho dessa Maria dentro da gente, né? Porque aprendeu esse método de controle e por causa da vergonha, do constrangimento, ansiedade e do trauma que acompanhava a codependência, Maria se tornou reclusa. Recusava a oportunidade de viajar, recusava ir a conferências da igreja que frequentava. Olha isso! Maria perdeu o direito de ir e vir para ficar lá, ó, vigiando o marido. Marido, ó, com a lupa da vida de, ó, não vou a lugar nenhum, não vou à igreja, não tenho amigos, não viajo, recuso a oportunidade para ficar aqui como, ó, vigiando o marido. Vigiando o marido. Presta atenção nisso, tá? Porque às vezes a gente deixa de fazer coisas por conta disso. Recusava, já li essa parte,
Depois de uma bebedeira particularmente destrutiva, o marido de Maria informou-lhe que a desastrosa situação financeira em que se encontrava era por motivo da bebida. E ele deixou de mencionar que suas bebedeiras haviam causado a desastrosa situação financeira e que Maria precisava arrumar um emprego para que ele ficasse sóbrio. Se ele não tivesse dívida, logo ele conseguiria ficar tranquilo e não ia beber mais. Maria acreditou nisso e foi arrumar um emprego. Maria tá indo bem, conseguiu ficar ótima no emprego e presta atenção aqui, ó. Pouco tempo depois, Maria arranjou um emprego de secretária no escritório de advocacia. Ela se saiu bem, melhor do que imaginava. Codependentes são ótimos empregados. Por quê, Irlânia? Porque vivem a serviço, ó. A serviço, eu me rendo a você. Eu me inclino sobre você. O mesmo padrão que Maria fazia lá no marido dela, que ela vigiava, controlava, cuidava, catava roupa, limpava o vômito dele, ela fazia no trabalho. Ótimo, ó. Tudo no lugar, tudo certinho, não deixa nenhum buraco. Não se queixavam, fazem mais coisas do que devem. Ó, Maria não se queixa, faz mais coisas do que deve, fazem tudo o que pedem, agradam as pessoas, tentam fazer seu trabalho perfeitamente, pelo menos por um tempo, até se tornarem raivosos, ressentidos. Eu dou tudo, faço tudo e ninguém me valoriza. Não é isso? O codependente é essa pessoa que controla pelo serviço. E quando não tem esse retorno, bate uma raiva que ela é capaz de matar uma pessoa. Ok? Porque ela deu tudo. Maria começou a se sentir um pouco melhor consigo mesma, gostando do contato com as pessoas. Olha que coisa boa. O trabalho, sim, ele é um processo de adoecimento, mas o trabalho ele é um processo muito grande de saúde mental. O lance é que você tem que botar em equilíbrio a vida, né? Equilíbrio. Você está no comando da sua vida. Você é o maestro dessa orquestra. E se você botar tudo só no violino, cadê o violoncelo? Cadê a clarineta? Cadê o piano? A orquestra fica como? Ó, perdida. Porque eu só olho pro violino. Então, assim, ela foi pro trabalho e ela começou a ter relações positivas. Começou a falar com pessoas, gostava dessa sensação de ganhar o próprio dinheiro. Ok? E seus patrões gostavam dela. Deram-lhe mais responsabilidade, estavam prontos a promovê-las para uma posição de estabilidade. Mas Maria começou a sentir aquela conhecida ansiedade. Ó, o sinal de que o marido estava para beber de novo. Porque, olha só, existem sinais que acompanham as pessoas. As pessoas, elas estão indo bem, estão felizes, estão caminhando. Mas lembra que a bebida do marido de Maria era ocasional? Ó, o marido de Maria, ó, fluía entre beber e parar de beber. Entre a manipulação, E ela estava sentindo que os sinais estavam de novo trazendo o quê? A bebida. E ela, poxa, eu tô tão bem, tem relações positivas, tô caminhando, mas preciso voltar para casa. Isso durou dias, até que Maria pediu conta e foi para casa vigiar o marido. Voltou tudo como era antes. Anos depois ela contou, eu achava que tinha que fazer aquilo, tinha que manter as coisas sob controle, meu controle. Falas da Maria. Eu precisava manter tudo sob controle, meu controle. Maria aprendeu que não estava controlando o marido ou a sua bebida, ele e seu alcoolismo, e que a estavam controlando. Não era ela que controlava, era ela que era controlada. E controlada pelo quê? Pelo excesso de vigiar, pelo excesso de ficar lá, pelo excesso de fazer as coisas darem certo. E essa coisa. Esse ponto ficou mais claro para mim numa noite que fui coordenadora do grupo de família no centro de tratamento. Muitos dos meus clientes são espertos,
mais espertos do que eu. Aprendi demais ouvindo. Durante a reunião, a esposa de um alcoólico disse abertamente a seu marido, um sujeito que tinha passado por anos de seu casamento bebendo, desempregado e preso. Você me acusa de tentar controlá-lo e acha que estou certa disso? Disse ela. Já fui com você a bares para que não bebesse tanto. Deixei de vir para casa quando estava bêbado e violento para que não bebesse mais e ferisse a si mesmo. Já medi suas bebidas. Bebi com você e odeio beber. Escondi suas garrafas e a levei-os para uma reunião de alcoólicos anônimos. Mas a verdade, acrescentou, é que você sempre me controlou. Com todas aquelas cartas da prisão dizendo o que eu queria ouvir. Com todas aquelas promessas, todas aquelas palavras. Cada vez que eu estou prestes a deixá-lo aí, embora para sempre, você faz coisas ou diz palavras certas para que eu não vá. Sabe muito bem o que desejo ouvir e diz tudo direitinho, mas você nunca muda e nunca teve a intenção de mudar, só quer me controlar. Olha o que Maria descobriu. Maria entre todas as Marias, porque essa aqui é uma mulher que estava lá no Al-Anon, que é o grupo de mulheres, né? Que os maridos bebem. Sim, tenho tentado controlar você e tenho feito um bom trabalho quanto a isso, ele disse. Quando tentamos controlar as pessoas e as coisas que não nos competem controlar, nós somos controlados. Abrimos mão do nosso poder de pensar, sentir e agir da melhor forma. Frequentemente perdemos o controle de nós mesmos. Olha isso. Quando você se ocupa controlando tudo e todos, você se perde de você. Você deixa de pensar, sentir e agir para viver no modo automático. Vive repetindo o padrão. Em geral, estamos sendo controlados não apenas por pessoas, mas por doenças como alcoolismo, distúrbios alimentares, jogos compulsivos. Perdemos a guerra, perdemos a nós mesmos, as nossas vidas, tomamos um pouquinho emprestado do Al-Anon. Você não causou isso, não pode controlar isso e não pode curar isso. Escreve em algum lugar. Você não pode, eu não posso causar isso, eu não posso controlar isso e eu não posso curar isso. Não está nas suas mãos o poder de controlar, curar. Entende? Então pare de tentar. Fique totalmente frustrado, acolhe essa frustração de tentar fazer o impossível. Você não é Deus, lembra do mal? É semideus, dono da água e do mar? Não, você não é semideus. E aí, acredito que me agarrar a uma pessoa ou a uma coisa, ou forçar meu desejo em dada situação, elimina a possibilidade de que o meu poder superior faça qualquer coisa construtiva quanto a uma situação, a uma pessoa ou a mim. Meu controle bloqueia o poder de Deus. Ela colocou aqui no livro. Meu controle bloqueia o poder de Deus. E eu vou dizer algo. O meu controle bloqueia o milagre. O meu controle bloqueia a possibilidade do outro ser adulto. O meu controle bloqueia o fluir. Porque as coisas não podem acontecer porque eu tô lá, ó. Segura na cordinha, ó. E aí a gente não caminha para a vida. Ok? Evitar que tudo aconteça naturalmente. Evita que desfrute das pessoas e das coisas. A gente não desfruta das coisas quando a gente está tentando controlar. E isso é fundamentalmente importante porque eu sou uma pessoa dada à natureza, né? Então eu vou pra lá e eu sento e eu observo. Só isso que eu faço. O que você vai fazer na praia, mano? Eu sento e fico vendo a onda aí e a onda vir. É isso, ela vai e volta. O que você faz com isso? Eu observo. Ela aí e ela vê. Ó. O que você faz com isso, mano? Só observo. E aí as pessoas querem controlar. Não vai controlar. A onda ela vai continuar indo e vindo. Senta lá e observa.
E se a gente colocar isso com as pessoas, eu só observo. E quando eu tô com criança, eu gosto muito de criança, né? Quando eu tô com criança, eu fico assim, mas por que tá fazendo isso? Porque tem umas coisas que a gente não entende que criança tá fazendo. Mas se ela tá fazendo, talvez no meu olhar não tenha um porquê, mas no dela tem. Eu só preciso diminuir e olhar para aquela criança e perguntar assim, o que você tá fazendo aí? O que houve? Mas por que tá fazendo isso? É a criança tenta me explicar e eu fico ali tentando entender. Porque é mais fácil a gente brigar, a gente punir, do que a gente entender o que o outro tá fazendo. E não esqueça que brigar, punir, não é o controle. Controlar é uma ilusão, não funciona, não funciona. Não podemos controlar o alcoolismo, não podemos controlar o comportamento compulsivo de ninguém, comer demais, desvios sexuais, jogos ou qualquer outro comportamento. Não podemos. E não compete a nós controlar as emoções, a mente ou as escolhas de ninguém. Não compete a nós. Não podemos controlar o desfecho dos acontecimentos. Não podemos controlar a vida. Alguns mal podem controlar a si mesmo. E ouso dizer, a maioria não controla a si mesmo. No final, as pessoas fazem o que desejam, sentem o que devem sentir, ou como estão se sentindo. Acham o que queremos, acham o que querem achar. Fazem as coisas que acham que precisam fazer. E só mudam quando estiverem prontas. A pessoa, ela só vai mudar quando estiver pronta. Não importa se elas estão erradas e nós certos. Elas só mudam quando elas estiverem prontas. Não importa se poderíamos ajudá-las se elas nos ouvissem e cooperassem conosco. Não importa, não importa, não importa. Essa é a frase do livro, tá? Não importa, não importa, não importa. A pessoa só vai quando ela quer, quando ela acha que ela deve. Não podemos mudar as pessoas. Quaisquer tentativa de controlar são ilusões e desilusões. Elas ou resistem ou redobram os esforços para provar que não podem controlá-las. Talvez se adaptem temporariamente às nossas demandas, mas no momento em que viramos as costas, voltarão ao seu estado natural. Então, abra mão do controle. Nós não queremos conviver com marionetes, nós queremos conviver com pessoas. Pessoas que têm desejos, vontades e tem um porquê que elas fazem aquilo. Só que talvez ela também nem esteja perguntando por que ela faz aquilo. Se não for possível para você conviver com uma pessoa como Maria, uma pessoa que bebe, se retira. Mas não fica controlando aquilo. Porque o seu entrar, o seu sair, o seu se retirar, você pode controlar. Agora a vida do outro, não. Nenhum controle conseguirá uma mudança permanente ou desejável em outra pessoa. Às vezes podemos fazer coisas que aumentem a probabilidade de que queiram mudar, mas não podemos nem mesmo garantir ou controlar isso. Não tem como. Essa é a verdade. Que lástima. Vamos lastimar por isso. Às vezes é difícil aceitar, principalmente quando a pessoa que você ama está prejudicando a si mesma e a você. A gente fica com dificuldade de entender, mas é assim que as coisas são. A única pessoa que você pode ajudar a mudar ou conseguir mudar é você mesmo. A única pessoa que é o seu problema controlar é você mesmo. Desligue-se, desista. Às vezes, quando se faz isso, o resultado que esperamos e desejamos acontece rapidamente. Olha, paramos de ficar com a lupa, olhando. E aí a coisa acontece. Por quê? Porque a gente não tá lá mais vigiando. Tem uma frase da física quântica que eu gosto muito, que é: o observador altera o colapso da função de onda. O que é isso, Irlane? Eles têm um teste da dupla fenda. E eles colocam um observador lá, lançando os objetos que eles querem estudar, e eles ficam olhando as duas fendas. O observador tá lá. O fenômeno acontece de uma forma. Quando eles param de observar o fenômeno, acontece outra coisa. Então, eu e você alteramos o resultado daquilo que a gente observa. E se a gente quer que a pessoa que está ao nosso redor, convive com a gente, caminhe, a gente tem que se retirar, deixar ela adultecer. Adultecer.
Porque enquanto a gente estiver tratando ela como criança, ela não vai mudar, ela não vai para frente, ela não vai. Quase milagrosamente as coisas vão mudar. Você não precisa deixar de se importar ou de amar. Nem tem que tolerar abusos. Não tem que tolerar abuso, anota aí. Não tem que abandonar o método construtivo de resolver problemas, com uma intervenção profissional. Só precisa colocar suas mãos emocionais, mentais, espirituais e físicas no bolso. Ó, coloca a mão no bolso. E o que significa colocar a mão no bolso? Relaxar. Eu tenho alguns macacões que eu gosto de usar, que ele tem bolso. E eu vou lá e coloco minha mão assim. Tô tranquila. Não tô vigiando, não tô querendo consertar nada. Tô bem, com a mão no bolso. Tranquila. Isso é ela que tá falando aqui, tá? E deixar as coisas e as pessoas em paz. Deixar as coisas sossegadas. Tome a decisão que precisa tomar para cuidar de si mesmo, mas não controlar as outras pessoas. Comece tomando conta de si mesmo. Verdade, Irlane, o codependente fica evitando sofrimento. Não deixe o dependente chegar no fundo do poço. Por isso, é difícil este afastamento que você diz que é importante. Olha, é muito importante, né? Quando eu estou na codependência, tentando fazer a pessoa não cair no fundo do poço, será que eu também não tô lá junto com ela? Um cego guiando outro cego. Uma pessoa sofrendo guiando outra que sofre. É preciso deixá-los sofrer as consequências. Exatamente. Isso é a vida do adulto. Fiz 18 anos, roubei e fui presa. Eu já voto, eu vou presa, eu respondo pelos meus atos. Isso é a vida adulta. Agora, o lance é que às vezes a gente está com adulto, às vezes a gente trata o nosso pai e nossa mãe quanto criança, a gente trata o marido quanto criança, a gente trata uma amiga como criança, e as pessoas são adultas. E adulto assume as consequências dos seus atos. Muito bem falado, Vânia. Se precisar colocar suas emoções, coloca no bolso. Tome as decisões que precisa tomar para cuidar de si mesmo. Cuida de você. Uma grande sabedoria sobre o desligamento que aprendi com crianças. Vamos lá, meus filhos. Às vezes meu filho mais novo, Shane, quando me abraça, me aperta demais por muito tempo. Ele começa a cair sobre mim. Perco o equilíbrio e fico impaciente para que me solte. Começo a resistir a ele. Talvez ele faça isso para manter-se perto de mim mais um pouco. Talvez seja uma forma de me controlar. Não sei. Uma noite, quando ele fez isso, minha filha nos olhava, até que ficou irritada e impaciente. Shane, disse ela, há uma hora que está agarrada, deve soltar. Será que deve soltar? E aí, para cada um de nós, há uma hora para soltar. Você saberá quando ela chega. Você precisa sentir. A doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra que eu gosto muito, que ela tem uns livros Mentes Perigosas, Mentes Ansiosas, Mentes que Amam Demais, que fala de transtorno de personalidade borderline. Ela diz isso, que a gente precisa intuir. O que é isso, Rona? É sentir. Nós temos 5 sentidos. 5 sentidos. Todos nós nascemos com 5 sentidos. Visão, paladar, olfato, tato, audição. Não é isso? E aí a gente para na vida adulta e fica assim, não, é verdade, eu vi, eu ouvi. Eu vi e ouvi. E a gente para de sentir os cheiros e perceber os cheiros. A gente para de sentir o sabor, inclusive, da comida que nos nutre. E a gente para de sentir a sinestesia. Sentir que as coisas não estão bem. Sentir a hora de sair. Tá escutando a vozinha, sai daí, não sai, fica lá, achando que a sua presença vai mudar algo. Lembra lá do teste da dupla fenda da física quântica. O observador, eu altero o colapso da função das ondas, dos lançamentos. E às vezes é muito isso. Eu peço a Deus um milagre, eu oro a Deus pelo milagre, mas eu fico lá, supervisionando para ver se Deus está fazendo certo o milagre que eu quero. Eu vou meditar, mas eu fico assim, vou meditar 8 horas para eu ficar tranquila, porque eu preciso meditar. E aí, meditando, eu vou ficar tranquila. Nossa, até na meditação você tá querendo ter controle. Ontem eu ouvi algo assim, eu adoro terapia, eu faço 5 terapias.
Eu falei, então, eu acho melhor você continuar com as 5 e seguir sua vida. Mas por quê? Porque você vai para a 6ª terapia. Você está fazendo terapia demais e não está tendo tempo de, reverberar, aplicar, aprender. E por que você olha para isso, Irlânia? Porque, lembra lá do triângulo? Vítima, perpetrador e salvador. Se eu entro nesse fluxo aqui, da pessoa que faz 6 terapias, eu entro no lugar de salvadora. Eu não posso. Por que eu não posso, Irlânia? Porque senão eu me lasco. E eu saio do meu papel no mundo, que é contribuir, não é fazer pelo outro. E é muito isso, eu posso contribuir com você, mas eu não posso fazer por você. Mas eu posso contribuir, eu tenho ferramentas, eu sei caminhos, mas eu vou fazer a minha parte e você a sua. E juntas nós somos mais fortes. Agora você precisa se comprometer em fazer a sua parte. Quando tiver feito tudo o que pode, será a hora de desligar. Você já deu mais, você já deu muito. Então tá na hora de desligar, ok? Examine seus sentimentos. Enfrente os medos de perder o controle. Assuma o controle de si mesma e de suas responsabilidades. Deixe os outros livres para que sejam o que são. Permita que os outros sejam livres para ser o que são. Fazendo isso, você também se libertará. Olha que coisa linda. Liberte-se. Liberte-se do medo, liberte-se da culpa, liberte-se do controle e assuma algo na sua vida, que é controlar a si, que é cuidar de si, que é amar a si, que é olhar para si, se respeitar no seu processo e fazer uma vida que vale a pena ser vivida para você. Começando pelo que, Irlânia? Se controlando, olhando para si. E hoje nós estamos aqui encerrando o 7º capítulo, que é Liberte-se, no nosso livro Codependência Nunca Mais. Um clube do livro que acontece todas as quartas-feiras aqui no nosso Instagram. E aí você que não viu os outros episódios da leitura, eu organizei isso lá no YouTube, que tá aqui em cima, lá no link da bio. Você pode ir lá pegar e você vai ver o capítulo 1, a introdução, o capítulo 2, 3, 4... até o 7º hoje. Então, todos os dias a gente vem aqui, toda quarta-feira, a gente faz o nosso clube do livro e depois você tem lá, para quê, Irlânia? Para aprender e aplicar. Aprender a aplicar. E se você tem que comprar um controle hoje, compra um controle hoje, mas para usar para você. Vira ele para você. E controla o desejo de controlar a todo mundo o tempo todo. De olhar para a vida e dizer que a sua maneira de ver o mundo é a certa. E aí a analogia do pêndulo, né? É para você parar de ficar pendulando, oscilando, no desejo de controlar as pessoas, no desejo de manter tudo em ordem. Vamos devolver a vida dos outros e permitir que, como adulto que as pessoas são, a gente devolva controle da vida deles. E como adulto que somos, nós também podemos assumir a responsabilidade da nossa vida, porque é a única coisa que nós podemos controlar ou encontrar formas de controlar, mudar, se relacionar melhor, que é a nossa vida. Então assuma a sua independência e abandone o desejo de controlar o medo, a culpa, a dor, a vergonha. E seja você. E usufrua dessa arte de errar, acertar, de recomeçar, de refazer. Isso é a vida. E ela é bonita e é bonita. Eu acho a vida bonita, eu espero que você ache também. E não é uma vida bonita que todas as áreas e partes são bonitas. Não é sobre isso. É ter momentos de beleza. E no momento de beleza que a vida tem, eu tô tão atenta que eu consigo usufruir desses momentos. Obrigado vocês aí que estiveram comigo. Vamos juntas nesse processo. E acompanha aqui que a gente vai ter novidades aqui. Eu quero vocês junto comigo nesses processos de expansão da consciência. Porque uma mente que se expande jamais volta ao lugar da onde ela partiu. Então é isso, ó.
Beijo pra vocês e até semana que vem no nosso Clube do Livro, tá bom? Tchau, tchau!